Olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Talks. Comigo hoje, Rosa Guedes, psicóloga. Obrigada, Amanda. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da saúde da mente de uma forma geral. Não porque você tem uma doença de pele, porque você tem algo assim, mas porque todo mundo precisa disso. Que bacana, Amanda. Como você mesmo falou, nós não vamos falar da questão somente de quem tem doença de pele, né? Que a gente sabe o quanto que implica na saúde mental, por vários fatores psicológicos, né? Mas hoje, na atualidade, bombardeados como nós somos por tantas informações e por tantas coisas, e quantos quadros que a gente vê cada vez mais se agravando de ansiedade, enfim. Então, a importância da gente, de fato, falar mais da saúde do que da doença até, né? Acho que pensando Sim. até, é uma preocupação que eu tenho, viu, Amanda? Dessa coisa mais protetiva, né? Como é que a gente previne? Porque as pessoas acabam limitando o assunto, né? Eu preciso então fazer psicólogo porque eu tenho uma questão de pele, porque eu tenho a dermatite, a hidradeniite, a psoríase. Não necessariamente. Ela pode gerar algo pra você, pode trazer ansiedade, depressão, mas não necessariamente vai ser só ela, mas todo mundo passa por tudo, né? Sim. Se a gente for parar pra pensar, se fosse só quem tem alguma questão, aqui a gente falando, né, no Evita Talks sobre as questões da pele, se só essas pessoas fizessem terapia, seria muito diferente, mas todo mundo faz. Sim, é isso mesmo. Hoje em dia é impressionante, tá? Mas tem aumentado bastante a busca por psicoterapia na população jovem adulto, né? E justamente com esse viés, que não é porque tem uma problemática, não é porque tem um problema grave, muitas vezes é por questões de relacionamento com amigos, de algumas sensações que tem perante a vivência familiar, enfim. Então, e muitas vezes chega aquele paciente na psicoterapia que fala exatamente isso que você está falando. Eu quero um espaço de fala, de escuta e me entender. É muito rico quando isso acontece, né? Porque eu que trabalho particularmente com pacientes extremamente graves, então quando a gente vê que também tem esse olhar para essa população que chega a informação, né? Eu tenho pacientes que falam, você está fazendo terapia, está te fazendo tão bem, eu também quero fazer filho. E não tem uma demanda pontual. Então, mas a importância da gente olhar para esse aspecto, né? Para essa mente. Quem é esse ser nesse momento de vida, né? Então, é nesse sentido, né, Amanda? Sim, é o se entender. Eu acho que o se entender, quando você consegue se entender quem você é, os seus desejos, os seus anseios, é muito mais fácil de você lidar com o que vai vir, né? Então, independente se for algo das coisas mais típicas, das coisas mais banais que a gente tem no dia a dia, ou seja, de uma questão mais séria, de uma questão que tem a ver com saúde, tudo vai refletir na sua mente, e se você souber quem você é, você vai saber como você lida com aquilo. Olha que importante o que você acabou de falar, né? Quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe quem você é, mais você fica apta para lidar com as situações aversivas da vida ou qualquer tipo de situação. Você vai ficando preparada para isso, né? Então, como que seria bacana, né? E esse tipo de apresentação que nós estamos fazendo aqui, um bate-papo, né, Amanda? O quanto que isso pode levar para a população a importância de não esperar ter algo para se tratar. Né? Buscar antes. Hoje em dia nós tem muito essa disponibilidade de buscar tratamentos em diversos lugares, né? Então, ter um espaço de escuta, ter um espaço de autocuidado, de você se mergulhar realmente de fato para saber quem sou eu, né? Por que eu gosto disso? Por que eu não gosto disso? Acho que colocar a mente para funcionar, né? Colocar a cabeça para pensar. Né? Eu falo muito isso do pensar a forma como a gente pensa e quanto que isso faz com que a gente aprende mesmo, né? Porque são treinos, né? Você sente emoção, eu sinto emoção, todo mundo sente emoção. A emoção está aí, faz parte, né? Mas em que momento, às vezes, seja numa relação em ambiente de trabalho, numa relação com amigos, em ambiente escolar, às vezes que você se vê numa situação que você não tem uma estratégia, às vezes, para lidar. Então, o espaço, né? Eu acho que a gente pensar na saúde mental você propicia uma condição que te prepara para não adoecer.
Haja visto a gente pensando hoje na questão da ansiedade, né? Sim. Tudo é motivo, nós vivemos em São Paulo, uma cidade veloz, tudo rápido, ninguém tem tempo para nada. E eu costumo falar muito, falo e é o que eu gosto, né? Eu até digo, eu dou bom dia para o sol, já faz parte da minha rotina, ele estando lá ou não, mas às vezes são coisas simples da vida, que nós temos ali no dia a dia. São os pequenos detalhes que São os fazem a pequenos diferença. detalhes que fazem a diferença. Porque é exatamente isso, a gente vai estar o dia inteiro, todo mundo, independente da situação do local, passando por várias coisas. É você andar para chegar no trabalho, é dentro do trabalho, é dentro da sua casa. Absolutamente, seu dia inteiro você vai estar passando por emoções, às vezes sem você pensar, é emoção de tô atrasado pro trabalho, então eu estou com ansiedade de chegar lá. Dentro do trabalho, é o nervoso porque eu briguei com não sei quem. E todas essas emoções, quando você faz a terapia, né, quando você faz as suas sessões e tal, você não vai deixar de tê-las, mas você vai entender como elas não vão afetar além do que deveria afetar. Que bacana. Eu acho que é isso que, pelo menos na minha cabeça, aí você me corrige se eu estiver errada. É isso mesmo, Amanda. É o que faz mais sentido pra mim, é isso. Você vai sentir. Contanto que Sentir, você nós vamos sinta sentir. Isso. dentro do que é pra sentir. Que você não ultrapasse o máximo do que é. Que você deixe pegar outras áreas da sua vida. Perfeito, Amanda, é isso mesmo. Nós vamos estar o tempo todo sendo impactados por situações. Todos nós. Um paciente que passa pelo mesmo evento, sei lá, um acidente. E um sai do acidente e diz, nossa, estou vivo, que bacana. E o outro, nossa, eu podia ter morrido. E vai para aquele lugar de emoção mais entristecida, mais deprimida. Então, assim, isso que você está falando é extremamente... Quando você vai tratar a saúde mental, é você aprender a lidar... Como é que eu interpreto um fenômeno? Porque ele está lá passando por várias questões que, às vezes, eu só tenho uma forma de ver. E o que acontece no você entender mais o teu funcionamento, a tua mente? É você poder ver por uma outra perspectiva, né? Uma outra possibilidade que não aquela. Então, você chega no trabalho, aí você está lá toda incomodada com o que está acontecendo. Aconteceu uma situação. Então, como é que você encontra um manejo para aquilo? Como é que você acha a regulação? Todo mundo vai passar por isso. Se você vai responder rispidamente para o colega, como é que você acha? Regula, né? Essa emoção de... deixa eu ver, o que está acontecendo comigo? O que de fato está fazendo com que eu me sinta assim? Porque é a interpretação que a gente dá para as coisas. Cada um, como eu te expliquei do acidente. Um olha para o lado, eu podia ter morrido e fica vinculado a isso. E o outro, nossa, estou bem, mais uma chance, que coisa boa. Então, e nós todos temos essa capacidade. Claro que algumas pessoas, bioquimicamente, em caso de depressão, a gente sabe que tem, né, o viés de estar muito mais com esse olhar que a gente chama de visão em túnel, né, de ver tudo mais negativo, só acontece comigo, né, enfim, e fica muito mais no lugar de vítima, muitas vezes, e precisa de tratamento. Mas a gente pensando aí, né, no que você propõe, quando essa pessoa vem buscar, é uma delícia trabalhar com essas pessoas, porque eles começam a descobrir... Meio caminho andado já. Meio caminho andado. Imagina. É, realmente. População saudável. Ia ser as ótimo. Relações. Ia ser maravilhoso. É aquela coisa que as pessoas falam por aí, né, de a gente faz que todo mundo deveria fazer psicólogo, todo mundo deveria fazer terapia, e quem faz tem que fazer por dois, porque tem que fazer por ele e por quem não faz. Porque se todo mundo fizesse, todo mundo soubesse lidar com as situações, a gente encontraria um meio termo. Mas se eu sei lidar com uma situação e a outra pessoa não, aí já é mais complicado. Isso é uma coisa que pra mim eu gosto muito de tentar pensar e tentar passar à frente, né? Que é, não necessariamente você vai conseguir controlar também. Por exemplo, eu aprendi a lidar com essa situação. Que é isso, ou se conhecer. Você se conhece, você aprende, você acha mecanismo. Não quer dizer que você sempre vai conseguir lidar da mesma forma. Às vezes você vai pegar padrões antigos, vai lidar de outra forma, você vai voltar atrás, mas você vai voltar para esse lugar muito mais rápido, para esse lugar de equilíbrio, né? Então, eu aprendi a lidar com a ansiedade no trabalho.
Dando um exemplo. Ok, eu aprendi a lidar, mas pode ter um dia que você não vai conseguir lidar. Um dia que Sim. é ruim. E ok. E tá tudo bem, mas você vai conseguir bem. voltar para aquele estado de se equilibrar nessa ansiedade de trabalho mais vezes. E tem, lógico, essa parte, por exemplo, quando tem alguma questão que vai além, né? Então, uma depressão é uma coisa que a gente sabe que tem todo um cuidado além. A gente não tá falando de algo que é muito momentâneo. Sim. Mas, considerando assim, mesmo com a depressão, que é algo que é mais... que demora mais, né? Não é naquele momento e ponto, acabou. Você precisa ir trabalhando sempre para que você consiga ter um lugar de voltar. Faz sentido? Sim. Se você Sim. cria um lugar onde é o seu lugar seguro. Isso é uma coisa que eu ouvi nas minhas terapias. Se você cria um lugar seguro, você sabe para onde voltar. Você sabe para onde voltar. Então, você passou por uma dificuldade, você para e fala qual que é o meu lugar seguro e você volta. E sempre ajuda vão ter muito. dificuldades, né, Amanda? Todos Sim. nós passamos todos os dias. Mas a gente entende que a pessoa ela fica mais instrumentalizada, mais apta, quando ela se conhece mais, que é bem Sim. o princípio que você iniciou. Porque você vai adquirindo formas de lidar com esses tropeços que vão acontecendo, ou coisas que não temos controle nenhum, não controlamos nada. Né? Então, sempre vai ter... Eu falo, se tudo corre bem, alguma coisa dá errado. Né? Então, mas é interessante isso. Você tem um modelo de lidar com a situação que muitas vezes te leva a repetir sempre o mesmo padrão e aquele padrão te causa sofrimento. Quando você aprende um outro, opa, já tem outra possibilidade. Será que não tem outra? Então, aí você vai desenvolvendo essa habilidade e é aí que nós ficamos mais aptos, inclusive com inteligência emocional, para lidar melhor com as situações adversas, que virão. Sim, sempre. Não tem como fugir, mas eu acho que também se fugisse a vida ia ser muito parada, né? Será Se não que tivesse teria momento de graça? alto e baixo, não ia adiantar nada. Então, bom, enfim, tentando dar uma juntada aqui no que a gente falou e só reenfatizando, né, a questão de que todo mundo vai estar passando por todas essas situações. Então, vamos tentar, agora, para os pacientes, cuidadores que estiverem ouvindo a gente, vamos tentar pegar esse papo que a gente teve sobre, considerando geral, a saúde da mente num panorama geral da população, e pensar que você não é a sua doença. Então, você não tem que fazer suas sessões de terapia porque você tem uma doença. Você tem que fazer para se conhecer, por todas essas esferas que a gente falou até agora. Para entender, para achar um lugar seguro, para lidar no trabalho, ver como você vai lidar com um acidente, qualquer coisa que seja. Você que tá ouvindo, você é uma pessoa muito além do que a questão, do que, eu cheguei aqui no Evida Talks porque eu tenho alguma condição de pele, eu quero ver o que vão falar. Tá bom, mas deixa eu te contar que você não é só a sua condição de pele. E a gente tá aqui pra mostrar que a gente tá falando de um panorama geral, onde independente da questão que você tem ou deixa de ter, todo mundo vai se identificar. É isso mesmo. Então, importante. a importância da gente estar aqui, da gente estar falando isso e mostrando que é pra todo mundo. É para todo mundo, é isso mesmo, Amanda. Bom, acho que por hoje é só isso. Muito obrigada, Rosa Guedes. Foi um prazer imenso poder falar com você hoje. Agradeço, Amanda. Muito obrigada mesmo. E até um próximo episódio.